citação do Ludwig von Mises em 1920. Ele escreveu o seguinte: se o feminismo prega a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, ele é dispensável, porque para isso já existe o liberalismo. E desse ponto de vista, a gente poderia dizer que a Igreja já defendeu a elevação da dignidade da mulher, a proteção com relação ao casamento. Poderíamos dizer que os liberais já conseguiram fundamentar os baluartes dessa necessidade de igualdade de oportunidades. Então é preciso concordar com Ludwig von Mises. Se o feminismo é liberalismo, ele é dispensável. Então vamos ser liberais, não precisamos ser feministas. Mas a frase do Ludwig von Mises continua: porém, se o feminismo na verdade é a crença ou a noção de que nós devemos refazer toda a natureza humana, de modo que precisamos refazer a identidade do homem e da mulher, então o feminismo prega uma nova humanidade, que já é o que o marxismo faz. Então o feminismo também é dispensável porque o marxismo já existe. Nesta afirmação de Ludwig von Mises, o feminismo é duplamente desnecessário. Se você for de esquerda, basta ser marxista. E Engels já publicou a obra póstuma de Marx, onde diz que a vida da mulher casada é um análogo à vida do empregado, como ente oprimido da relação. E se você for liberal, se você for de direita, você não precisa do feminismo, porque já tem outras ideologias que defendem a igualdade de oportunidade. Então o que nós mulheres devemos fazer é afirmar que nós não precisamos de uma ideologia específica condicionada à nossa condição de nascimento. O que nós como mulheres precisamos fazer com relação a isso é identificar quais são as grandes mulheres da história que nos representam e quais foram as características e as qualidades que elas tinham que nos fazem admirá-las e demonstrar como elas não eram feministas e por isso não precisamos ser também. A gente pode falar de Antonieta de Barros, a primeira deputada estadual negra do Brasil, que foi eleita em Santa Catarina e que era católica, que se elegeu pelo Partido Liberal à época. Nós podemos falar de Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal do Brasil, que era conservadora, também católica. Se nós formos falar de mulheres pioneiras na política mundial, nós podemos falar de Margaret Thatcher, que era líder do Partido Conservador, que se tornou primeira-ministra em 1979 e também não era feminista, inclusive tinha inúmeras declarações contra o movimento feminista. Se nós quisermos ser políticas, talvez nunca eleitas, mas com atuação na política, nós podemos falar de Phyllis Schlafly, que foi a primeira grande oponente do movimento feminista na América do Norte. Se nós quisermos falar de líderes conservadores, a gente ainda pode citar a Dona Leopoldina, primeira imperatriz do Novo Mundo. Podemos citar a Princesa Isabel, maior ícone abolicionista do nosso país. Então, não existem motivos para uma mulher que acredita na liberdade se render a um princípio, a um fundamento coletivista.